a bem-aventurança é muito comprida, então a gente fez um resumo dessa última bem-aventurança para pôr o título, senão não ia caber, e a gente ia ter que, não ia ser um título, ia ser uma redação, né? Então a gente resumiu, né? Bem-aventurados que sofrem a perseguição em nome do Cristo. Mas acho que vale a pena a gente ler essa última das bem-aventuranças para que a gente entenda todo o contexto que Jesus falou, né? Então, começa assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, né, o seu troféu, né, nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É interessante que Cristo conclui, e aí a gente chega, né, a Marisa brincou, né, eu fico feliz da gente chegar na última bem-aventurança, porque a gente veio fazendo um estudo, e esse estudo foi muito interessante e triste ao mesmo tempo. E triste porque foi um momento de que exigiu, em muitas delas, bastante estudo. A gente percebe, eu percebi, não sei se a Marisa tem a mesma ideia, que muitas das bem-aventuranças são muito trabalhadas. Não, tem várias coisas, o Kardec coloca e tal, mas muitas delas, e quando eu falo isso, eu acabo estudando não só dentro do Espiritismo, tem um padre que eu sigo, eu gosto bastante, como ele interpreta, até porque a gente não pode esquecer que o Colégio de Estudos Bíblicos de Roma é um dos melhores estudos da Bíblia do Novo Testamento. Eu estudo também algumas pessoas que fazem o estudo bíblico de Jerusalém, mas aí é mais para o Velho Testamento, porque aí você tem uma pegada maior, né, no Velho Testamento, embora também tenha. Tem pastores evangélicos que trazem muitas coisas bacanas para que a gente possa compreender, e a gente vai somando tudo isso. Algumas, Kardec fez a delicadeza de traduzir tudo para a gente e facilitou o nosso estudo. Aí é fácil, né, dar uma olhadinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo e a base daquela interpretação ao Espiritismo fica mais fácil. Outras exigiu bastante, porque ou Kardec ele sintetizou numa só, né, ou não foi citado naquele momento. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é segundo Kardec, ele foi selecionando temas ali. Então exigiu que a gente fosse em outras fontes. E nem todas essas fontes, e isso é muito importante, porque Kardec nos instiga a fazer isso, né? No último livro que Kardec escreveu, que não é o Céu e o Inferno, não é Gênesis, o último livro que Kardec escreveu chama-se O Mínimo que você tem que ter na Biblioteca Espírita. Ele dá uma lista de livros para a gente estudar. E do último capítulo são dos opositores ao Espiritismo. Ele fala que você tem que estudar nas outras fontes, você tem que. Então foi interessante. Então eu fico triste porque chegamos ao final de um estudo que foi muito proveitoso. E claro, para nós principalmente, e claro que muito daqui ainda tem para se estudar. Essa última bem-aventurança é um exemplo, aonde pouco se fala na doutrina, onde eu achei, pouco, pelo menos as fontes que eu encontrei, tem pouquíssimas palestras sobre o assunto. As palestras que tem, e até de grandes palestrantes, são superficiais, não chegam numa profundidade, né? Então, tem muito chão ainda para a gente estudar. E quando você vai nas outras escolas, eu achei interessante, porque eu trouxe uma das escolas que interpreta isso, ele diz assim, o mundo, então, nós somos bem-aventurados quando formos perseguidos em nome do Cristo. Vamos fazer o resumo, assim, né? Para injuriados, mentirem sobre você e tudo mais. E a escola evangélica, ela traz o seguinte: o mundo odeia os seguidores de Jesus, porque está debaixo do domínio do diabo.
mas o sofrimento aqui na terra não é nada comparado com a recompensa no céu que Deus preparou para seus filhos perseguidos. É interessante, porque primeiro choca a gente, né? O mundo é do diabo, não sei o quê. E ele não está totalmente errado, mas é uma interpretação primeira. Tá? Eu acho que a primeira interpretação que se faz, acho que a primeira de todas, que eram dos opositores do cristianismo, né? Você imagina, você está lá ouvindo Jesus falar, imagina se a gente, eu tento me reportar para aquele momento, né? Estou lá tentando ouvir Jesus falando, eu estou lá tentando entender, né? Imagina eu pequeno lá tentando entender essa profundidade. Aí no final ele fala assim: olha, e vocês vão ser felizes quando vocês forem pacificadores, vocês vão ser bem-aventurados quando forem isso. E aí no final ele fala assim: e vocês vão ser felizes quando forem perseguidos em meu nome e matarem vocês. Ou, agora já não gostei, estava gostando tanto da construção, né? Então, só tinha compensações e agora eu vou ser feliz quando eu fui perseguido em nome dele. Então, no primeiro momento, pode interpretar. Então, acho que a primeira, antes até da evangélica, é uma interpretação de marketing. Jesus fez um marketing no final, né? Ele falou assim: ó, tá vendo? Ó, que bobagem. Ele tá falando tanta mentira que ele já disse que você vai ser feliz quando você for perseguido pelas mentiras que ele está dizendo. É uma interpretação, sim ou não? Provavelmente pelos opositores chegaram nessa. Mas eu acho que tem uma profundidade muito grande nessa aqui que a gente começa a vislumbrar. Tem uma terceira, então a segunda eu já falei, a terceira interpretação é para aqueles que ouviram a mensagem e falaram: olha, de fato, o que Cristo está pegando, Jesus estava pregando, Cristo estava pregando naquele momento, era muito revolucionário. Muito. Primeiro porque eles não compreendiam essa ideia de reino. Eles imaginavam que era um reino físico contra Roma, que era a visão de tudo que é errado para o judaísmo. Começando porque eles falam que Deus não pode ter forma e o Júlio César esculpe a forma dele na moeda e fala que agora ele é Deus. E todo mundo está aqui, todos os demais Césares são deuses. Se coloca nessa posição. Júlio César é o primeiro a se colocar nessa posição de Deus vivo. Então, imagina um judeu naquele tempo sendo dominado por esses caras que tradicionalmente há 2000 anos tinha que não se podia dar forma a Deus porque Deus é o imaterial, é o alfa e o ômega, não pode ter forma porque a gente limita, e eles tinham essa ideia, por isso você não pode botar, e aí vem um cara se dizendo Deus vivo. E numa pleia. Então era uma revolta. Então, eles imaginavam que o Cristo seria o novo Davi que vinha contra o Império Romano, ia colocar esse reino de Deus na Terra. Então era a primeira ideia, que era o que os próprios apóstolos acreditavam isso no primeiro momento, né? Então Cristo veio pregar coisas muito revolucionárias. Tanto que, quando ele é tentado em vários momentos, a lei diz isso. E o que você acha disso? A lei diz que tem que apedrejar a mulher adúltera. O que nós vamos fazer agora? Então, veja como eles estavam sempre tentando pegar Jesus para levá-lo à justiça. Porque ele, então você vai dizer contra a lei, né? Então, você tem. E aí, quando Jesus se intitula o Filho de Deus vivo, aí é a blasfêmia, né? Porque o problema é ele ser Deus, né? Então, e toda a interpretação de Deus e tudo mais. Então, nesse contexto, a gente pode entender que os apóstolos olhavam aquilo e falavam: eu sei e eu creio nesse. Porque era impossível você olhar Jesus, aí tem o outro lado da moeda. Era impossível você chegar perto de Jesus e não sentir que ele era diferente. Você pode não saber explicar, mas que ele era diferente é. Quem teve próximo de Chico Xavier? Chico Xavier se intitulava um cisco perto de Cristo. Ele não era nada. E quem esteve perto de era Chico... Era cisco do burrinho que Jesus... E numa passagem que eu não gosto muito dessa passagem, mas eu acho que às vezes talvez seja mal interpretado, mas tudo bem, vou citar como ela é passada, né?
que ele falava que ele era o verme. O Chico se titulava, ele falava, eu sou um verme de Deus, né? De Cristo. E aí o Emmanuel fala, não fale isso porque o verme tem uma utilidade. E aí ele fala, e ele passou a se intitular, o verme ele serve para airar a terra e tudo mais. E aí ele passou a se chamar de subverme. Então, eu não gosto dessa passagem porque eu talvez não tenha sido exatamente isso que Emmanuel quis dizer, e talvez não seja exatamente isso. Então, a gente não está lá para interpretar, mas essa é um fato. Né? Mas o fato é que, imagina, se Chico, as pessoas que chegavam perto dele, e até hoje, Divaldo, vamos colocar um que está aqui, que qualquer um pode ter contato, sente que eles são diferentinhos, né? Sentem essa vibração, sentem o poder. Imagine o que era Cristo. Com esses milagres. Então era impossível. Ninguém que tinha contato com Cristo duvidava de que ele era muito diferente dos demais. O que ele era, talvez não saiba. Tanto que Pôncio Pilatos não conseguiu condená-lo. Pôncio Pilatos era um traste. Para ele ser ruim, ele tinha que melhorar um pouco. Tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Leia lá há 2000 anos atrás. Ele era um traste. Ele era péssimo pessoa. Ele nem em Roma. Ele foi destacado para ele ficar longe de Roma. Porque ele era tão ruim que ele era e tão corrupto que ele foi destacado para ficar na borda do Império Romano, porque ninguém nem suportava ele, porque ele era um traste. E ele não conseguiu condenar Jesus. Então, eles sabiam que existia alguma coisa. Acontece que eles sabiam que Cristo era, mas o que ele trazia era muito fora da casinha para aquela época, para aquele tempo, porque a gente vê um respeito para as mulheres. A gente pode até falar que Paulo é machista, não é um homem do seu tempo. Interpretações das cartas de Paulo. Tanto que ele sofreu por isso, né? Perdeu Abigail pelo seu machismo, pela sua intolerância, pela sua... Então, agora, Cristo, ele tinha uma tolerância que hoje... Quando que a gente foi começar a respeitar as mulheres como iguais? Ontem, enquanto sociedade. Ontem. E ainda não tem o respeito que deveria ter. Então, ele era um cara que incluía todas as pessoas. Quando que a gente começou a incluir todas as pessoas? Ontem. E ainda não fazemos. Então, eram ideias tão revolucionárias para o seu tempo que as pessoas que se convertiam mais pelo sentimento do que pelo entendimento. Se a gente for pensar, eles simplesmente sentiam aquilo aí. Tanto que eu fiz uma lista do que aconteceu de todos os apóstolos, só 3 conta-se que não sofreram nenhum tipo de martírio. Pedro foi supostamente crucificado de cabeça para baixo. Ninguém sabe disso, né? Mas dizem que é a tradição. André foi martirizado na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, foi o primeiro dos apóstolos que foi morto. João não morreu, mas foi queimado vivo, em óleo quente, não sentiu nada e depois virou o pai Francisco. Leiam lá no livro no Francisco de Assis, que foi logo depois, mas aí ele fica queimado vivo, foi poupado porque ele ainda tinha uma missão para seguir. Aí o Felipe, que morreu de morte natural, supostamente. O Bartolomeu foi posto vivo num saco e jogado no mar. Todos tiveram morte violenta. Tomé foi martirizado e morto. Mateus sofreu morte natural, mas não se sabe exatamente, na Etiópia, na Macedônia. O Tiago foi apedrejado pelos judeus, o filho de Alfeu. O Tadeu não se sabe como ele foi morto, só sabe que ele foi supostamente sepultado em Beirute. Simão, o Zelote, sofreu martírio na Palestina, né, foi morto. E Judas, que enforcou-se, né? Então, esses são os primeiros ali, né? Você tem Paulo de Tarso, que foi decapitado, a mão de Nero. Você tem Maria Madalena, que se colocou na posição de cuidar dos leprosos e morreu com lepra.
Veja só, ela não foi martirizada por alguém, mas ela se colocou na posição de se sacrificar por Cristo, por cuidar, como Cristo havia orientado. Tantos outros, Joana de Cusa e tantos cristãos foram colocados. Ele está só dando um exemplo. Por quê? Porque eles sentiram e viveram esse cristianismo profundamente a tal ponto de, olha, pode, como Paulo falou, pode fazer o que quiser comigo, porque já não sou eu que vive, que é o Cristo que vive em mim. O corpo físico já não é mais meu. Então, essa é acho que é a terceira grande interpretação desse ponto. Mas eu acho que ele tem uma camada a mais. Você quer falar alguma coisa? Eu vou falar. Eu acho que ele... Olha que eu vou me meter nessa. Deus me livre. Não é do meu tempo, não. Tem mais de verdade. Eu acho que tem uma camada a mais aqui. E aí essa camada, esse foi um momento de muita reflexão sobre essa passagem e ouvindo determinadas coisas assim. Quando a gente pega o sermão de Mateus, o quinto sermão de Mateus, que é conhecido como sermão profético, sermão escatológico e tudo mais, é aquele sermão que fala, é o sermão dos fins dos tempos, tá? E lá você pega todo como que vai acontecer, que é uma contagem que Jesus já explicando, e depois termina lá diante numa outra situação, no tal do Apocalipse de João. Foi por isso que... Então, o Apocalipse de João fala de um cara chamado Anticristo, né? Então, que nesse momento de transição vai reinar o Anticristo. E durante toda a história da humanidade, a gente ficou tentando achar quem era o Anticristo, né? Ah, porque o Papa X é o Anticristo. Tiveram vários. Ainda tem. Na verdade, só tem um. E a gente vai reconhecer ele bem claro. A besta Apocalipse, sim. Essa o Emmanuel deixa bem claro lá no livro A Caminho da Luz. E da onde vem o 666 e tudo mais e tal. Leiam A Caminho da Luz. Então, quem é a besta do Apocalipse, que tem o título 666. Então, mas o anticristo, ele é mais profundo do que a besta Apocalipse. Porque a besta Apocalipse não foi uma besta, foi a besta, tá? Então, e a mesma coisa o anticristo. Ah, Hitler foi o anticristo, fulano foi o anticristo, tal presidente. Não. O anticristo chama-se materialismo. Esse é o anticristo. Porque não existe nada mais anticristo do que a matéria exclusivamente e o fim na própria matéria. Isso é tão sério que o Espiritismo ele vem 1.800 anos depois de Cristo para dizer: não estamos aqui para confrontar escola religiosa nenhuma. O Espiritismo nasceu para confrontar o materialismo, o anticristo. Porque isso é tão anticristo, quando você acredita que a matéria acaba com tudo, e a matéria é tudo, você acaba com a tua personalidade. Porque no final das contas, existe uma característica fundamental de cada um de nós, que é a imortalidade da alma. E quando você acredita que a matéria cai em si, você acaba com esse princípio fundamental e você vira um número. Quanto você vale? Quanto que eu te troco por dinheiro? É isso que é. A sua vida vale quanto? Quantas moedas de ouro? Esse é o materialismo. Então, no final das contas, são de uma profundidade muito grande que a gente começa a se assustar quando ele vem dizer isso. E aí, veja só, e aí, gente, vou chegar na minha linha de raciocínio. Então, veja só, o Cristo, ele veio combater o anticristo, que já existia no tempo antes dele e que veio ganhando força para que não chegássemos ao mundo de regeneração, até o mundo prometido, a Jerusalém prometida, a Canaã. Pouco importa como a gente dá o nome
busca pelo processo evolutivo. Essa busca pelo processo evolutivo, ela vai passar por um momento de aprimoramento espiritual, evolução espiritual. E não existe nada mais contra isso do que o materialismo. E esse materialismo, que é o anticristo, descrito no sermão profético e descrito muito bem claro no Apocalipse de João, é quem vai lutar contra o processo evolutivo. Existe uma horde de espíritos encarnados e desencarnados que não querem o processo evolutivo. E é isso que Cristo está avisando aqui. Quando Cristo está falando, essa camada mais profunda desse princípio, é por isso que ele deixou por último. Não é só por morrer pelo Cristo, não é só entregar-se ao martírio, mas é que quando você está trabalhando por Cristo, há uma horde de espíritos encarnados e desencarnados ao longo de todo o processo da história que não querem o processo evolutivo da Terra, porque senão eles não permanecerão aqui. Porque ou eles evoluem, ou eles não estarão aqui. Então não importa o tempo, e é isso que Cristo está dizendo para a gente aqui. Então, ele está dizendo, ó, vocês serão bem-aventurados quando forem perseguidos em meu nome, quando forem maltratados em meu nome, quando caluniarem vocês em meu nome e tudo mais. Por quê? Porque pessoas farão isso ao longo da história, isso é a previsão do que vai acontecer, e aqueles que permanecerem fiéis a isso serão bem-aventurados. Por isso que é o último momento. E a gente vê no transcorrer da história. E não é viver pelo Cristo, é viver em Cristo. Entendeu? Porque a energia negativa, né, que a gente vem vivendo, que é o materialismo, é que nos leva ao sofrimento na Terra. E quando desencarna, você vê os espíritos completamente fora da casinha, enlouquecendo. Os espíritos não vêm mais buscando a igreja, muitos não manifestam mais onde eu estou, para onde eu vou, não. Muitos estão perdendo a razão, perdendo o movimento profundo espiritual que um espírito completamente ignorante de religião qualquer, ele desencarna e pode facilmente ser orientado para o que deve fazer a partir dali, sem precisar religião. Mas é o que ele construiu em termos de eu sou maior do que o mundo, eu sou maior do que o dinheiro, eu sou maior do que a casa bonita, do que a boa roupa, do que a boa condição. Ele fica fora disso, ele vive de acordo com o que os caminhos daquela encarnação traçam para ele. E muitas vezes a gente vem com uma vida traçada e regulamentada por nós, aceita, assinada. Eu quero essa vida que é para isso entranhar em mim. E na hora H a gente corre do pacote, vai buscar o horizonte perdido e termina se perdendo mais ainda. Por isso que a gente tem que ficar bem atento, porque a gente já sabe que a finitude da vida física, a gente sabe já disso. Foram muitas e muitas encarnações, morrendo na praia, chorando, indo para os umbrais todos que a gente construía nas possibilidades que tinha. Hoje, o umbral do espírito, que já tem condição de ver um pouco melhor durante a encarnação, é como se fosse se fechar na escuridão, porque você fica decepcionado consigo mesmo. Você não vai, porque Deus me castigou. Não tem mais castigo, a gente não acredita mais nisso. A gente não acredita mais em inferno e céu, não. Isso ainda é coisa que está nas reminiscências ainda do pacote, né, do perispírito, mas a gente sabe, porque na hora que a gente está encarnado, a gente busca saídas de um passado longínquo, por isso muito sofrimento, por isso muitas doenças, por isso muito descontrole, é uma bagunça tão grande, né, que a gente vê em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, como se tivesse todo mundo se bagunçando, porque busca alguma coisa que não existe, a gente sabe lá dentro que não é assim,
mas também não aceita um caminho que vamos ter que sacrificar algumas coisas. E os sacrifícios está onde? No apego. É apego às pessoas, apego às coisas do mundo, apego à materialidade. A materialidade é que me faz transitar, é que me faz... Não, que nada. A materialidade só enlouquece, né? Enlouquece. Então, Maria, então você está falando quando a gente, depois que desencarna, então a gente, vamos supor, se você é apego a tudo isso, então se uma pessoa o seu espírito está desabelado, não está muito... Não, você vai buscar isso num outro espaço, numa outra dimensão, que não existe um caminho que lhe leve a isso. Então, você fica envolto. Hoje em dia, não é mais aquele espírito ignorante. A gente não ignora. A gente sabe o que é. A gente só não quer aceitar. Feito uma criança, né? Você vê isso no adulto, no velho, né? Ah, não, eu quero assim, eu vou ser assim. Meu pai era rico, meu avô era rico, eu tenho que ser rico. Ah, mas você não tem mais nada, só tem esse castelo aí caindo nos pedaços. Não, mas eu tenho sim, alguém me roubou. Então a pessoa vai ficando no movimento dentro da encarnação de loucura, como se tivesse desencarnado. Ele não está mais no movimento da encarnação, porque a encarnação é para a gente movimentar energias de crescimento. Quando a gente começa a movimentar para trás, a gente começa a adoecer. Então a gente sai da realidade, cria uma outra realidade e vai para o mundo espiritual com uma outra realidade, né? Então, hoje você vê espíritos que tiveram um desencarne dentro de um nível intelectual mais baixo, mas tem a evolução moral, né? Ou foi uma característica naquela encarnação que a avó trouxe, que a igreja trouxe, que a vidinha, que não exigia muita materialidade, fez a criatura aceitar. Você vê o espírito rapidamente, ele entende onde está, ele entende o que é que ele pode fazer, ele vê os antepassados ao redor ajudando, e isso ajuda muito, porque aí ele sabe que é aquilo que ele pensava. Ah, então aquilo que minha avó dizia, aquilo que minha bisavó falava, aquilo que minha mãe, meu pai dizia, é isso mesmo. Então ele seguia por ele, não é mais precisar daqueles dialogadores que faça isso, faça aquilo, suba desse. Não precisa mais florear. Você vê que rapidamente o espírito vai se encaixando. Eu acho isso fantástico, por isso que eu acho que esses sacrifícios que a gente tem feito nesta vida, que às vezes é sacrifício, se manter nesta amizade com Jesus, né? Trilhando em cima das sandálias dele, em cima das pegadas dele, apesar de tudo, né? Apesar de estar tudo, no mundo sem ser do mundo. Mas martelando ideias completamente antigas, porém renovadas para o mundo de hoje, que a gente pega as coisas que eu acho que não vou ler isso. Porque é muita coisa assim, né, dos antigamente. Ele já tem uma leitura dinâmica boa. Eu tenho que espalhar meu dinamismo para várias fontes. Então, a gente vai, mas eu tenho certeza que não vai ter uma pessoa que esteja aqui hoje, não só os que não, né, porque somos privilegiados, não, em qualquer coisa que a gente esteja, ou qualquer pessoa do mundo, mesmo que não seja religioso, mas que esteja se envolvendo com o bem-estar do outro de alguma maneira, de olhar para o outro. Eu não posso fazer nada por você, mas eu vou rezar por você. Olha, eu não posso lhe tirar dessa situação, mas você pode sair. Eu posso ficar lhe dizendo isso, olha, você pode sair, levanta, entendeu? Então, são coisas que hoje a gente pode fazer que antes só restava o quê? Eu faço caridade. Quando pede ali 1 quilo de arroz, eu levo. Isso era o que a gente fazia pelos nossos irmãos, que era alguma coisa, é alguma coisa. Mas hoje a gente pode mentalizar as pessoas, a gente pode enviar energia para as pessoas, entendeu? Isso os espíritos manipulam com muito mais rapidez do que fazer aquele quilo de feijão, encher a barriga, às vezes, de um batalhão de 15. E o próprio batalhão vai dizer, olha para o que ela trouxe, esse arrozinho, isso dá para nada, entendeu? Então, a gente tem que dar alguma coisa às pessoas, que as pessoas espiritualmente sintam. Essa é a grande fortuna.
né? Aí eu não posso tirar fulano da pobreza que ele vive, mas eu posso mentalizar trabalho, resiliência, que ele aceite a sua condição, porque muitas vezes a gente sofre na encarnação por não aceitar a condição que veio viver, que é uma condição difícil, com pessoas difíceis, né? No trabalho, em casa, em qualquer lugar que vá, puxa vida, toda vez que eu vou nos lugares, mudo de trabalho, mas chego lá, sempre tem um nó. Bom, então minha vida é desatar nós. E não dar um nó em mim, no meu coração. O nó está em quem? Né? No outro, então deixa eu ajudar o outro. Agora eu vou trazer o nó dele para e apertar o meu, mas nem pensar. Senão a gente não produz. Por isso que Jesus ensinou a gente a produzir. Olha, mesmo perseguido, haja a favor do outro. O outro está lhe perseguindo, haja a favor dele. Essa é a grande arma. E não maldizer o outro. Quando você maldiz o outro, você se atrela a ele. E atrela-se a essa energia doente, essa energia devagar, essa energia que incomoda. Então, não se atrele. Ele que se atrele a você. Jogue a sua energia boa e o outro que se atrele. Não pegou, não? Vai pegar, porque eu vou ficar jogando. Não importa quando vai pegar, né? Então, uma pessoa adoentada, dementada, seja da maneira que for, jogue a energia boa, com rigor. Não é tadinho, ninguém é coitadinho, ninguém. Nem o que sofre, nem o que não sofre, nem o que pode, nem o que não pode. Então, a gente tem que aprender com Jesus, essa é a caminhada. Ele lidou com a mentalidade tacanha da gente. Olha que coragem um homem vir da esfera que veio e dizer a Deus assim, quer ver? Eu ir lá e vou deixar só algumas coisinhas para aquele pessoal lá, aquele planetinha azul, e eles vão se virar. E eu vou ficar de olho, e outros vão ficar de olho, mas eles vão ter que se virar. Porque ele já sabia que não adiantava ele ser o que era e dizer para a gente assim, olha, é bom ser assim, venha, que a gente não ia nem a pau. Entendeu? É a mesma coisa quando você vai ensinar, quando você vai passar alguma coisa para alguém, você sabe que a pessoa não vai pegar. Vai pegar sabe, no raso, né? E a gente percebe que se a gente for pegar, interessante que essa passagem ela não se aplica só aos grandes seguidores de Cristo, porque todos foram perseguidos. Se a gente for pegar, eu falei dos apóstolos, eu falei de Paulo, mas depois Francisco de Assis foi perseguido, todos aqueles, Jan Hus, que foi o missionário. Não, e todos que entravam, né? Você vê Francisco, que a gente está estudando Francisco agora eles estão no fim do livro, eles, né, se dividem, se subdividem em várias regiões e cada grupo vai para um lugar cuidar. E Francisco fica e se comunica com eles, né, mediunicamente. Mas você vê que não é fácil, nunca foi. Porque é uma mudança de paradigma. Então, você tem, se a gente pega, citando o exemplo do livro do Francisco, 2 bilhões de espíritos perversos foram aprisionados para a vinda do Cristo, aprisionados entre aspas, né? Foram colocados, contidos para a vinda do Cristo, para que o cristianismo pudesse sobreviver sem o Cristo. Porque não era para o Cristo, não era para a psicosfera do Cristo. Cristo não ia se abalar com isso. Mas pós-Cristo ia ficaram os apóstolos, que eram pessoas imperfeitas, em processo evolutivo, para levar esse cristianismo. Depois, essas pessoas não estavam presas e foram escorraçadas, porque eles são filhos de Deus e tem que pegar o seu progresso. Então, eles foram reencarnando, e muitos deles na própria igreja, e eles conseguiram deturpar a ideia do Cristo. Foi isso? Não foi isso os primeiros 1000 anos do cristianismo? Foi uma deturpação a tal ponto que nós chegamos nas cruzadas a matar em nome de Cristo, que é o mais anticristo que isso, eu não sei. E aí, Francisco de Assis vem para resgatar. Ele mais 200. Quem lê o livro sabe o que eu estou falando.
Mas eu estou falando desses missionários, ok. Mas o que eu queria chegar é o seguinte, ó, dentro de todas as escolas religiosas, aqueles que estão pregando em Cristo, que não é só deles essa perseguição. Você pega a testemunha de Jeová, aquelas mulheres que tiram o seu sábado para ir na casa dos outros levar a palavra de Cristo. E são escorraçadas. Tudo bem, mas elas são chatas. Algumas são chatas mesmo, né? Mas a maioria está ali fazendo um papel de missionária. Mas lá em casa ia muito, sabe? Mas eu não escorraçava, não. Eu ia, mas eu acordava cedo, não escorraçava, não. Mas eu uma vez atendi, mas depois eu disse assim, eu não vou fazer isso, porque elas vão vir, né, o tempo todo. Aí, da outra vez, eu disse que eu era espírita. Aí que elas vieram espírita mais. E adoro ser espírita. Adorei ouvir assim vocês e tudo. Mas eu não vou ficar ouvindo toda semana, não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu adorei. Então, pronto, depois até casais passavam e sabe? Cumprimentavam e tudo. Mas aí ficamos amigos, mas não podia, quer dizer, para ser boazinha, isso de bonzinho, o inferno está cheio, né? Você fazer de conta que o outro pode falar. Mas o que eu quero chegar não é isso. Essas pessoas estão trabalhando para Cristo. E talvez para nós ela não vai fazer sentido, mas para alguém essa pessoa está fazendo sentido. E elas estão sendo perseguidas. Você tem lá um determinado pastor que está lá pregando na internet, ele também está sendo perseguido. Não estou falando daqueles que são mercenários e que deturpam a visão de Cristo, isso é problema deles, isso é problema deles com Cristo. Não é problema meu com Cristo, com eles. É problema deles com Cristo, eles que vão resolver o seu problema com Cristo. Como que deturpam dentro das fileiras espíritas, os padres e qualquer um outro. Né? É por isso que o segundo mandamento é não falar o nome de Deus em vão. Isso não é para vocês, não é para falar para não falar o nome de Deus. Isso é para nós que estamos falando em nome de Deus, em vão. Então, não que eu estou falando em nome de Deus, nem tem essa pretensão. Estou dizendo, usando as palavras de Deus para me auto-beneficiar. Esse é o falar em vão, né? Esse é o significado dessa expressão. Então, veja, mas se a gente, todos que estão trabalhando por Cristo sofrem perseguição, porque na maioria dos pastores evangélicos são pessoas honestas, trabalhadoras, que estão lá pregando em nome de Cristo, mas estão sendo perseguidos pelos espíritos. Esse cara aqui é mercenário. Esse cara aqui só pega dinheiro. Você conhece a vida dele? Você já foi lá ver a conta bancária dele? Então veja como a perseguição ela vai acontecer em qualquer... E na nossa fileira, os livros espíritas, André Luiz vem nos trazer quantos que estão trabalhando, tentando vir nas reuniões mediúnicas, tentando fazer uma mudança e tudo mais, e sofrem da espiritualidade, porque é um materialismo, e aqueles que são adeptos desse anticristo, perseguindo para que não haja essa revolução moral. E aí, quando a gente resolve, não é assim, quando a gente resolve, assim, não, agora eu vou toda semana no centro, eu vou me dedicar a isso e tal, aí chega na quarta-feira, às 5 da tarde, vem um problema. Não é assim que acontece na nossa vida? Aí faz isso aqui lá, pô, não consegui. Eu me lembro quando a gente tentou implantar, há muitos anos atrás, lá na minha casa, minha mãe está aqui, que não me deixa mentir sozinho, a gente tentava implantar o evangelho no lar, uma coisa que hoje é tão natural quanto beber água lá em casa. Mas quando você vai começar, eu me lembro, a gente colocava, né, meu pai, a gente pequeno e tal, vamos fazer o evangelho no lar. Que dia? Tal dia, tal hora e tal, que vai estar todo mundo em casa e tal, beleza. Chegava no dia, todo mundo esquecia. Porque é um trabalho também da espiritualidade que não quer a gente num bom caminho. A espiritualidade que não quer. E às vezes esses espíritos não são os perversos. Às vezes são os nossos amigos de outras encarnações que não querem que a gente... Eles são nossos amigos, mas eles querem que a gente continue naquela amizade com eles. Naquela anterior, na amizade equivocada. E aí a gente vai... Aí o meu pai espalhou, né, pela casa toda, assim, evangelho no lar, no tal sábado, tal horário, a gente ia ter um monte de bilhete na casa toda e tal. Para ninguém esquecer. E a gente... para ninguém esquecer. E às vezes acontecia, depois tornou-se um hábito, porque isso é importantíssimo.
Se a gente quer fazer... Eu sei que nem todos fazem isso, mas acho que a maioria deve fazer. Toma banho todo dia, né? Às vezes 2 vezes por dia. Nem todo mundo também tem esse hábito. Escovar os dentes pelo menos 3 vezes por dia, mas pode ser 2. Uma, talvez, pelo menos. E a gente toma um banho espiritual 1 vez por ano. Não, eu vou na igreja no Natal. Não adiantou. Como é que você vai tomar um banho do seu perispírito, ser imerso, se a gente não vai ao centro, que é um lugar onde a gente pode... A gente não faz na nossa casa o evangelho no lar para você manter... Por quê? Porque nós vamos ser perseguidos. Pode ter certeza disso. Desse área espírita, no evangélico, na igreja católica, todos que estiverem. É o que Cristo está avisando. Essa perseguição para aqueles que estiverem trabalhando por Cristo no estágio evolutivo que nós estamos é normal. É por isso que bem-aventurados aqueles que resistem a essa perseguição, que superam essa perseguição, porque ela vai acontecer. E você vê que essa é uma passagem que serve para os grandes ícones do cristianismo, para nós no dia a dia. A gente também sofre isso o tempo todo, então nós temos que nos alertar. E tem um segredo, eu estava pensando muito sobre isso, como que a gente pode. E eu acho que talvez, né, eu ainda não tenho essa... Eu estava meditando sobre o Evangelho de Lucas, daí que veio essa ideia. E aí, pensando sobre o Evangelho de Lucas, né, o Evangelho de Lucas talvez seja a chave disso. Porque o Evangelho de Lucas é o Evangelho da amizade. E ali, a história do Evangelho de Lucas é a história do cristianismo, como que a gente resiste. E sabe, vou fazer o resumo, que não, eu vou ter que pensar mais sobre isso, mas o fato é, a forma de resistir à tentação de ser perseguido, qual é? Criar laços de amizade e de amor com aqueles que não vão te perseguir. Sim ou não? Porque se nós temos laços de amizade ou de ódio com aqueles que nos perseguem, o único segredo é criar laços com Cristo, sim ou não? E o jeito de fortalecendo é isso aqui, ó. É criar laços na casa espírita, é criar bases na casa espírita, de amizade na casa espírita, na igreja católica, aonde você frequentar, onde você estiver praticando Cristo, na sua casa. Por quê? Foi assim, como foi com o Paulo de Tarso? Paulo de Tarso era perseguidor dos cristãos. Como é que surgiu o Evangelho de Lucas? Paulo de Tarso perseguia lá os cristãos. Um dia ele foi perseguir Ananias, né? E aí, quando vai chegando em Damasco, Jesus aparece para ele. Aí ele imediatamente tomou conta, porque ele não era bobo nem nada. Ele tomou conta do erro que ele estava fazendo, porque ele era muito preparado. Todo mundo já viu a palestra sobre Paulo, que eu falo. Aí o que acontece? Tá, o que você quer de mim? Vai lá, você vai ficar cego, que é muita luz aqui para você aprender a confiar nos outros, e vai procurar o Ananias. Só que antes disso, ele vai lá para o Ananias e fala assim: Ananias, Paulo de Tarso tá vindo. Tá chegando uma pessoa, eu quero que você receba ele. Jesus falando para Ananias. Quem é? Paulo. Ah, tá bom, pode deixar comigo, que eu vou cuidar dele. Que Paulo? Paulo de Tarso. Aí Ananias deve ter pensado assim, que Jesus não está muito bem não, né? Acho que ele deve estar tomando algum vinho celestial lá, que ele não está falando as coisas muito... Assim, Paulo de Tarso, aquele que vem para me matar? Porque ele sabia. Ele sabia que Paulo de Tarso estava indo para prender ele e matar ele. Foi esse mesmo. Você vai cuidar dele. O perseguidor. Uhum. Tá bom, né? Se você está falando, me entrego a Cristo. É o primeiro laço de amizade. É o primeiro laço de Paulo com alguém cristão. O primeiro laço é com Ananias. Aí ele faz isso que lá, aí ele vê, ele é cuidado, ele volta a enxergar, ele vai para Ananias, mas ele está cego. Ele está cego. Temporariamente. E aí ele vai para, depois de um tempo, ele vai para o deserto, aí ele vai procurar aqueles laços antigos de amizade para falar assim, olha, eu me converti, quero
levar, né? Eu sou a testemunha de Jeová. E aí todo mundo fechava a porta, né? O pai dele, a mãe, o pai deserda ele, falou assim, tá louco? Você virou testemunha de Jeová, vai bater na minha porta todo sábado de manhã? Entre aspas, eu tô falando, né? E aí Paulo, e tal, posso fazer uma palavra para você? Por que palavra? Você tá maluco? Você é judeu, você vai... E aí começou tudo isso aqui, ele viu que os laços de amizade que ele tinha, todos o abandonaram. Todos, com exceção do mestre dele, né? E aí ele vai, Gamaliel, o mestre Gamaliel, que já tinha entendido qual era do espírito do cristianismo. E aí ele vai para casa do caminho, chega lá, pede ajuda, fala, olha, eu sou... Aí bate lá à noite, estava tendo uma reuniãozinha e tal, ele bate à noite. Quem é? Paulo. Paulo, a gente tá fechado, tá meio lotado aqui e tal, não sei o que lá, você precisa de ajuda, alguma coisa? Paulo do quê? Paulo de Tarso. Aí arrepiou, né? Arrepiou. E ninguém sabia da conversão ainda. Aí Pedro falou, bom, não posso deixar ele entrar, mas também não posso desamparar, né? O que eu faço? Mandou um lá levar uma pousada a ele, falou, amanhã a gente conversa com ele, vê, dá uma sondada, vê se esse cara converteu mesmo. E aí ele foi estabelecendo laços de confiança com aqueles apóstolos. Depois ele vai para o deserto 3 anos, encontra Átila e Prisca, que depois ele volta para Gamaliel e restabelece o laço, porque ele tinha brigado com Gamaliel, como ele brigou. Porque, imagina, a vida de Paulo não era para ser essa. Olha o planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório é o seguinte, Paulo, você vai ser um cara muito inteligente. Vai ser preparado na melhor escola. Você vai estudar em Harvard, do Império Romano. Você vai ser cotado para ser ministro do Supremo e, ó, vou te dar de presente a Abigail para você casar e estabelecer um laço. Mas não só isso, ó. Ninguém gosta de cunhado, mas o seu cunhado Gente boa. é gente boa. Né? Estevão, imagina só. O cara vai fazer um churrasco, Paulo de Tarso vai fazer um churrasco na casa dele, chamava Estevão, Abigail, Gamaliel, que era neto de Léo. Essa era para ser a vida de Paulo. Churrasco na casa dele, só com Gamaliel. Só com gente boa. Estevão, o cunhado, até o cunhado foi selecionado para ser bom. Aí, Estevão, essa era para ser a vida de Paulo. Paulo só passou pelas dificuldades porque ele foi metido, arrogante. A sogra morreu, a sogra não ficou. Não tinha sogra. É. Né? A vida dele era para ser maravilhosa, mas a gente escolhe o caminho mais duro. A gente escolhe matar o cunhado, que era para ser bom. A gente daí briga com a noiva, que era para a noiva, que era um anjo. E aí ela morre de desgosto. Aí ele, de lambuja, chama o mestre dele, só não chama de bonito e briga com o mestre dele, que era o cara que orientou ele. E aí ele vai ter que recuperar tudo isso. Aí ele vai, encontra Átila e Prisca. Estou fazendo um recorte, volta lá. E aí ele descobre que ele foi o cara que mandou matar o pai, né? De Áquila. E aí ele acabou com a vida dela. Mas aí ele estabelece um novo laço de amizade. E depois, quando ele começa a estabelecer, dentro de entender o cristianismo, entender as coisas, o que ele faz? Encontra Barnabé. Aí Barnabé vai lá, é o grande amigo, o cara que acompanha ele, que vai nas pregações, aí ele vai para Antioquia. E Paulo de Tarso fazia o quê em Antioquia? Vocês lembram? Arrumava a cadeira no salão. Era esse o trabalho de Paulo. Paulo, no início da pregação, no início do seu apostolado, a função dele era arrumar a cadeira, para mostrar que nenhuma função dentro do cristianismo é menor. Arrumando cadeira, ele encontra um dia um médico. Marinheiro, estava lá passando, olha, Lucas. Outro laço de amizade. Então, e é aí que ele vai se fortalecendo. Então, se a gente... Mas teve tudo para dar errado. Tudo. Sempre tem. Porque tem vários caminhos ali que eu não estou poupando, porque senão não tem tempo de contar Paulo e Estevão, né? Mas aí ele estabelece.
E aí ele pega nessa viagem com esses amigos que ele vai colhendo dentro do cristianismo, porque Cristo não nos convoca para ser missionários de Cristo, ele convoca para estabelecermos laços. E depois dos laços, pregar o cristianismo. Então, e aí a gente foi estabelecendo esses laços de amor e de amizade, que ele tinha desfeito no passado, e ele teve que reconstruir. E aí ele vai, encontra Lucas, e aí ele vai, porque tanto que se a gente pega uma das últimas cartas de Paulo, quando Paulo escreve para Timóteo, que é outro que amava Paulo como se fosse um pai e ele é um filho, quando ele encontra, ele diz, só Lucas está comigo. E conta-nos o Emmanuel e chora. Porque depois de ter pregado o cristianismo para todos, estabelecer laços e tal, nos últimos momentos, em Roma, preso, prestes a ser decapitado, só Lucas estava com ele. E Jesus que sempre esteve. E aí, para a gente ver, porque quando ele fala que ou não sou eu, mas pode fazer o que quiser comigo, e hoje não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, mas na hora que você está sofrendo, você é homem, você é humano. E aí ele se sente só. Só Lucas estava com ele. E aí ele pede para Lucas, ele fala assim, olha, Lucas, eu fiz uma meia dúzia de anotação aqui, quando eu estive lá com Maria. Eu fui visitar Maria e João. E aí eu queria escrever João o Evangelista, que estava cuidando de Maria, desde a morte de Cristo. Eu fiz umas anotações, só que não deu tempo de concluir. Porque só tinha o Evangelho, pedaços do Evangelho de Mateus, que é o que Paulo teve acesso. Quem não é espírita nem sabe disso. Está lá no Paulo e Estevão. E aí ele falou assim, pega essas anotações, volta para conversar com a Maria e escreve esse evangelho. Então, o evangelho de Lucas é o evangelho da amizade. É o evangelho que a gente foi colhido dentro dessa construção do cristianismo e a construção de laços. Legal? Então, o único caminho para que a gente não seja perseguido é criar o Facebook. A rede, o network, o Facebook, só das pessoas que pensam, né, como Cristo. Não é igual a gente, porque a gente pensa errado. E a gente tem que ouvir outras versões, porque a gente é imperfeito ainda, nem sempre a gente tem todas as respostas. Por isso que é bom ouvir o outro lado. Por isso que é bom ouvir os opositores, como disse Kardec, para que a gente possa amadurecer. Mas existe um lado que não está errado. É o de Cristo. Existe. Por isso que Kardec falou assim, olha, eu nem vou discutir sobre os eventos da vida do Cristo, eu não vou discutir nesse evangelho, eu não vou discutir sobre as questões dos milagres e tudo mais. Nesse evangelho aqui, eu só vou discutir, só vou traçar a moral do Cristo, porque essa estará certa em todos os momentos. Não sou eu que estou dizendo, não, está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam, e aí a gente vai estabelecendo networking com os encarnados e com os desencarnados, que estão lá, pô, sabe aquele aí que até de vez em quando falava alguma coisa que presta, deixa eu parar ele aqui. Deixa eu ver, ele morreu, tá lá naquele... deixa eu parar ele, né? Dessa vez, já que ele das últimas encarnações ele não tinha, só tinha feito errado, agora fez algumas coisas que prestou. E a gente vai estabelecendo esses laços. Esse é o convite. E aí a gente vai ampliando esse networking de pessoas que não vão nos perseguir. E aí nós vamos ter um mundo de regeneração. Então, se a gente for verificar as lições, por isso que ele deixa para o final. Porque a última, não é que ela é a última, o mais importante, porque aqui ele vai dar o caminho para a gente estabelecer as bem-aventuranças.
Agora fechou as Brasílias. Fechou. E claro que esses laços é o laço verdadeiro. Só agora eu lembrei uma outra coisa. Não, dentro desse sentido. E os opositores, que a gente não estabeleceu o laço? Vamos estabelecer no futuro. Um dia nós vamos estabelecer. Nem que seja que nem Divaldo. Como é que foi o Divaldo? Lembra? Divaldo tinha um perseguidor, um espírito que o perseguia durante toda a sua trajetória. Toda a sua trajetória, desde o início. E olha que ele é Divaldo, então você imagina. Se ele tem um perseguidor, por que ele tem um perseguidor? Porque ele, flor que se cheira não foi na outra encarnação, né? Imagina nós. Né? Então, porque se ele, que é o Divaldo, que tem todos os méritos, a gente quando fala aqui do Chico, fala do Divaldo, eu não estou desmerecendo eles. Né? Estou só colocando no lugar adequado, em comparação com Cristo, porque eu não vou comparar comigo, porque comigo eles são muito melhores. Né? Então, e mesmo assim ele tinha um opositor, que o perseguiu durante a vida toda, entre aspas. Né? Até o dia que ele assume lá que vai cuidar daquelas crianças e tal, não sei o que lá, e chega uma das crianças lá, feia, como dizia a minha avó, a fome da misericórdia. Aí o espírito olha e fala assim, não acredito que você vai cuidar dessa criança feia desse jeito. E aí a Joana fala assim, né, orienta, faz o que você quiser, mas cuida dessa criança e tal. E aí ele falou, não, vou cuidar. Mas ela é muito feia, como é que você vai? E aí ele falou assim, não só vou cuidar, não só vou, como vou adotá-la, como minha filha. E aí o espírito fala, você vai fazer isso mesmo? Vou. Tá bom. Então, a partir de hoje, não lhe persigo mais, porque essa foi minha mãe numa outra encarnação. Então, aqueles que nós temos... Aí, o Divaldo, segundo conta, né? Aí eu não sei, tem que perguntar para ele se é verdade. Assim, então, a partir de agora, podemos estabelecer um laço de amor? Ele falou assim, não para tanto. Aí, não para tanto. Por enquanto, eu só vou deixar de perseguir. Vou ficar observando. Por enquanto, vai ser só deixar de perseguir. Ele tem que ver que aquilo vai... Tanto que ele adotou 3.000 e tantas crianças. A partir da... Muitas crianças. Então, é isso. E acolhe, quem já foi na mansão do caminho, né, sabe, é uma cidade dentro, são várias casinhas, e em cada casinha tinha os adultos, né, alguns adultos que precisavam estar numa casa, né? Então não importava se ali era gente conhecida ou não, né? Fazia amizade, ia morar naquela casa e com crianças. E a partir dali, ali era uma família. Então, a convivência ali era como uma família. Aí todo mundo chama de tio, de tia, entendeu? E alguns de mãe e pai, porque foi tão, né, aquela coisa tão forte que passou a todas as crianças que eram antes órfãs, largadas e sofridas, todas tinham uma família. Porque ele não podia abrigar, né, todo mundo. Então, ele ia formando e era muito legal. Aí você vê, desde o porteiro, né, que abre o portão lá, grandão, para os carros passarem, ele passa. Você já conhece a casa do tio Di? É assim, todo mundo, velho, moço, todo mundo é tio Di, porque todo mundo, né? É bem gostoso isso. Quando vocês tiverem a oportunidade, né? Pode morrer sem a Bahia, porque a Bahia é um estado assim diferente. Mas se tiverem a oportunidade de ir, vão lá conhecer, porque é muito bom, muito bom. Você vê uma coisa completamente diferente de um lugar que abriga pessoas e que é uma cidade dentro, que você sobe ladeira, desce ladeira, tem um hospital, a escola é toda de vidro transparente, que é para todas as crianças não terem medo de estarem em convivência com adultos. Então, é bem bacana assim, o olhar dele, né? Porque ele sofreu muitos abusos, então ele sabe o que é você ser uma criança que precisa adquirir confiança. É bem gostoso. Então, no final das contas, são os laços. São os laços que a gente vai estabelecer com as pessoas que a gente ama, pessoas que a gente
vai estabelecer amizade, e com aquelas pessoas que a gente não ama. Porque os que Vai não passar amam mal. é que são aqueles que talvez já tenham sido amores e, de repente, se tornaram desamores ao longo das vidas. Então, esses não podem ser afastados do seu coração, porque esses é que precisam ser acolhidos por uma parte ou pela outra, mesmo que não seja mútuo, mas um tem que ceder e acolher, e não precisa ter o acolhimento obrigatório que o outro diga, eu também concordo. Não, entendeu? Deixa assim concordar. É assim que Jesus deixou essa missão para todos nós, né? Um curar o mal que há no outro. Então, é só pelo querer bem, é só por desejar o bem. Não precisa você ir lá fazer da vida da pessoa um sucesso, quando você não pode fazer isso. Mas você, de onde você estiver, você sempre irradiar tudo de bom para aquele coração, tudo que ele necessita para poder se melhorar e se compreender e florescer, né? Então, é bem legal isso. Que aí a gente vai ligando os eixos uns nos outros. E aí as encarnações passam a ser muito, deixam de ser muito devastadoras, né? As famílias aí sim passarão a realmente a se compor de pessoas que estão buscando o mesmo ideal, ou seja, como Paulo de Tarso fez, buscar laços, né? Nos corações quase que impossíveis dele ter, né? Dele conseguir isso. Então, é legal as lições do mestre. Marisa, uma curiosidade, uma das maiores notas do Enem nos últimos anos vieram de alunos da nossa unidade. Oi! Ai, que bom! Que bom. Principalmente em redação. Olha, Em redação, tiveram alunos ali que tiveram nota. não estão a maioria, eles chegam lá em extrema pobreza, não é só a pobreza material, mas a pobreza emocional. Então, às vezes, crianças mesmo assim, sabe, não queridas. Então, eles chegam numa situação de raiva, porque não chega bebezinho. Bebezinhos são poucos. Eu acho que tem de toda idade. Todas as idades. Chegam adultos. Por isso eu estou dizendo, às vezes quem abre a porta para você é um senhor que ele chama tio Di. Todos chamam tio Di, porque eles foram acolhidos, não importava a idade, mas sabendo assim, aqui você tem uma família. Aqui agora é sua casa, então pare de sofrer. Né? Porque às vezes a pessoa sofre porque, não tenho ninguém. Eu não sou ligado a nada nem a ninguém, eu não tenho um lugar para chamar de meu. Tem. Então, isso foi que foi fazendo a obra ir crescendo, e ele ir realmente, como ele foi diferente de Chico, né? Chico era localizado lá, aqui no Brasil. A missão dele era levar o espiritismo para o mundo, sem falar idioma nenhum, né? Mas levar. E isso ele foi conhecendo e passando o Brasil para fora do Brasil. Então, muitas entidades lá, muitas casas espíritas e outras religiões e tudo, receberam essa ajuda material da Europa, que foi um espetáculo para muitos lugares, né? Poderem se desenvolver e abrigar gente. Mas assim, como uma comunidade, como tem Frei Luiz, comunidades, lugares que abrigam pessoas. Não é como aqui a gente não tem. A gente até tentou no início fazer um andar em cima, mas não houve possibilidade. Era pelo menos para a gente, né, ter um lugar. Não é? Muito legal, tem muitos lugares. Né? E isso Irmã Dulce fez como católica, outras religiões fizeram, e assim, de ter coragem de botar as pessoas dentro. Porque você ficar dando lá fora é uma coisa. E recentemente o Papa Francisco fez agora lá no Vaticano para receber as pessoas de rua, colocou banheiros para que as pessoas pudessem tomar banho, né? Lavanderia. Isso é dar dignidade. Porque não é só dar aquela coisa naquela hora, é manter, para que ali a cidadania se construa, entendeu? Porque senão a pessoa passa sempre a...
Mas é legal. Porque esse trabalho não é do espiritismo, Não o é. trabalho não Olha é a fraternidade aí, da, né? da religião católica, esse é o trabalho do Cristo. O Cristo, ele utiliza das diversas escolas religiosas, ou não, porque outras pessoas, às vezes, até ateu, que se diz ateu, estão ali trabalhando por Cristo. Mas é porque eu acho que a gente, como unidade, né, uma pessoa só, uma andorinha só não faz verão, a gente já sabe disso. E a vida nos consome, a vida física, o trabalho, os embates da encarnação. Mas quando a gente se agrega, né, num grupo, seja ele, como você disse, de qualquer natureza, mas que seja natureza caritativa, a gente termina educando a si mesmo e começa a se sentir bem, porque aquela 1 hora de relógio que você foi àquele hospital fazer aquela doação do seu tempo com os velhinhos, com as crianças, né, com os mais os flagelados, qualquer coisa que a gente se reúne, se une nesse sentido, dá muito sentido à nossa vida, né? Muito sentido. E espalhar, né? Isso eu pelo menos aprendi com os espíritos, né? E espalhar essa condição de ajudar sem sair de casa, mentalmente, os desencarnados, os que estão para desencarnar, né? As pessoas como o nome dela, aquela que fazia, ela pegava o obituário, né? É a Ivone, né? Ivone Pereira. Pereira. Ela quando ela desencarnou, era um quartinho lá que eram cadernos e mais cadernos, porque naquele tempo não tinha, né? Então, ela ia anotando, ela pegava o jornal e pegava o nome daquelas pessoas que estavam desencarnando todos os dias, e ali era o trabalho dela de vibração. Tanto que esse nosso trabalho de vibração especialmente os suicidas, né? Surgiu baseado no trabalho de Ivone, né? Pessoas que você não sabe quem é, que você se reúne para orar por eles, porque isso é que vai dando um sentido à nossa vida, porque a gente sempre faz tudo o que pode por si e pelos seus, né? Cada um pelos seus. Esse é o movimento da vida, por isso que as famílias foram formadas, para pelo menos a gente fazer isso. E mesmo assim a gente às vezes chuta alguns que não vão muito com a cara, e aí pronto, esquece daqueles. Não precisa incluir esse no Evangelho. Para quê? Não. Mas isso somos nós, mas são os movimentos que Jesus, por isso, Jesus é tão importante nas nossas vidas, porque ele é que nos lembra, o Evangelho dele, tão lido e relido, e estudado e reestudado 1000 vezes aqui, como a gente faz muitas vezes, só para a gente se lembrar que ele deixou essa mensagem. Minha gente, vocês não sabem como é bom ser bom. Vão na minha, que vocês vão longe. Eu acho que ele estava falando, igual, lá já está assim, ó, tá vendo? Aqui aí.